Nessa execução, você vai precisar de 7 quadradinhos iguais a este, sendo que dos 7, 2 precisarão ter em um de seus lados um passa-fitas como este. Claro que se você desejar utilizar o fecho de uma outra forma, você poderá tecer, mas aqui a minha ideia é o lacinho. Então, para fazer este passa-fitas em um dos lados, você simplesmente vai continuar utilizando o fio da execução. Eu aqui vou colocar um pontinho na agulha. Olha só. Vamos pegar um quadradinho, o segundo no caso, porque aqui eu já tenho um feito, como vocês estão vendo. E aqui da extremidade, nós vamos pular 1, 2 e 3 pontos. A partir do próximo, eu vou passar a agulha e eu vou colocar um ponto baixo na execução. No próximo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Eu faço 1, 2 e 3 correntes, na base eu pulo 2 pontos e no próximo eu vou trabalhar um ponto baixo. Mais um ponto baixo no próximo, então sempre intervalinho de 2, mais 1, 2 e 3 correntes, pulo 2 na base e eu faço 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Para encerrar, no próximo ponto, eu puxo a laçada e eu faço um ponto baixíssimo. E aí, minha gente, nós temos o nosso passa-fitas tecido. Aqui, claro, precisando do nosso arremate, né? Mas isso daqui a gente faz depois, o acabamento, tudo belezinha. Então, são 7 no total, sendo 2 tecidos com... Nós vamos precisar também de 2 quadrados perfeitos, já tecidos com 12 carreiras no total. Nos 2, nós vamos trabalhar um dos lados, aumentando a quantidade de carreiras e realizando a diminuição de modo que afunile esta direção da execução. Para isto, você vai continuar utilizando o mesmo fio. Nós vamos aqui colocar um pontinho aqui na agulha. Nós vamos escolher um dos lados, qualquer um deles, tá, minha gente? E pegando na extremidade, nós vamos aqui passar a agulha. Vamos colocar um ponto baixo aqui na execução. E vamos fazer 1 e 2 correntes para dar o tamanho, a altura, do ponto alto, que é o ponto que nós utilizamos no nosso quadrado perfeito. Eu vou laçar, eu vou pular o bloco e eu vou trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos como se eu estivesse fazendo o quadrado perfeito ainda, como se eu fosse trabalhar o contorno por completo. Então, sempre bloquinhos de 3 pontos altos intercalados de uma corrente e aonde na carreira anterior eu tinha pontos altos, nesta eu tenho corrente. E aonde eu tinha corrente, nesta eu tenho bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou tecer assim até o final desta carreira e eu volto para encerrar a carreira. Ao final desta carreira, a gente encerra sem a corrente de intercalamento. Então, dos 3 pontos altos, eu saio direto para o último ponto da carreira. Eu laço e eu faço um ponto alto na extremidade. Só isso, mais nada. Faço 1, 2 e 3 correntes para iniciar a minha próxima carreira e viro o meu trabalho. Vou trabalhar laçando e aonde eu tenho a corrente eu faço os 3 pontos altos. Eu volto a trabalhar da mesma forma. Eu faço a corrente de intercalamento e no próximo ponto de base, no caso, na próxima corrente, novamente eu faço os 3 pontos altos e faço a corrente de intercalamento e mais uma vez
3 pontos altos. E assim eu vou até o final da carreira, aonde mais uma vez eu vou encerrar com um ponto alto então, somente. Só, chegando ao final, eu fiz os 3 pontos altos, eu vou laçar, não tem corrente depois deles, tá? E aonde você tem o cordão inicial de 3 correntes da carreira anterior, você passa a agulha e você faz o ponto alto. Novamente, você faz as 3 correntes, você vira o trabalho e você volta a trabalhar os seus bloquinhos de 3 pontos altos, aonde é a corrente, sempre intercalando de uma corrente até chegar ao final da carreira, porque novamente a gente encerra, né, a carreira com ponto alto. Então é assim, eu inicio com 3 correntes e eu encerro com ponto alto. É sempre desta forma. Vou mais uma vez até o final e eu volto aqui. Chegando ao final, vou laçar e aonde eu tenho o meu ponto final da carreira anterior, eu faço o ponto alto, aonde você vai vendo, olha, que vai ficando retinho a extremidade. A gente começa com as 3 correntes para a próxima carreira e volta-se a trabalhar os intervalos aonde nós temos a corrente com bloquinhos de 3 pontos altos, sempre intercalando de uma corrente. Lembrando que o final da carreira, após o seu último bloquinho, você não faz a corrente, você encerra imediatamente com o ponto alto, tá? Deixa eu alargar aqui, eu quero te mostrar como é que vai ficando, né? Desta forma que a gente está tecendo, olha lá, você percebe que em relação à lateral retinha, aqui está inclinado. É a diminuição que a gente precisa que aconteça. Minha gente, nós precisamos de um total de 8 carreiras tecidas somente em um dos lados, sempre tecendo com diminuição. Neste momento, nós estamos na primeira, segunda, terceira, na quarta. Eu vou tecer ainda mais 4 para ter um total de 8 carreiras. Agora desta forma. Tendo chego ao final, aonde nós temos, após todas as carreiras do quadrado perfeito, mais 8 carreiras de diminuição, aonde você consegue ver as laterais com o formato que nós precisamos, vamos fazer a primeira carreira do contorno. É bastante importante que vocês teçam sempre com o lado da frente voltado para vocês. Então, sempre se direcionem através do seu quadrado perfeito, que tem a frente sempre trabalhada, porque é trabalhado ao redor de cada um dos lados, tá? Então, estando com a peça virada para frente, aqui eu vou pegar o meu avesso, olha. Para que eu possa vir para frente, eu faço uma corrente para eu poder virar o trabalho e eu fico com ela voltada para frente. Eu vou trabalhar somente um ponto baixo para cada ponto que eu estiver aqui ao redor do contorno todo da peça. Aonde for corrente, ao redor dela você faz um ponto baixo. E aonde você tiver os pontos altos, pegando no pontinho, você vai trabalhar ponto baixo também. Então, é realmente manter a quantidade de pontos, né? É claro que na lateral, nós vamos ter que tecer os pontos baixos sempre contornando os pontos, porque lá nós temos, ou melhor, lá nós não temos o fechamento do ponto. Aqui você vê que eu já estou na parte que diminui e eu vou trabalhar exatamente essa situação, aonde eu tenho 3 correntes ou ponto alto, é sempre assim, né? Então, eu vou trabalhar sempre 3 pontos baixos ao redor, seja das 3 correntes ou seja do ponto alto. Aqui não tem muito mistério não, tá? Então, aqui você vai acompanhando eu trabalhando a lateral da diminuição, você vai vendo que eu vou fazendo sempre 3 pontinhos, 3 pontos baixos, e a gente já chega no quadrado perfeito, que é a lateral mesmo, né, propriamente dita. Mais 3 pontos baixos nesta parte. Aqui eu vou puxar mais o meu fio, que eu já estou ficando sem. Aqui eu já estou chegando, olha, minha gente, eu estou chegando na minha pontinha
do quadrado perfeito, olha. Então, você tem os pontos baixos feitos e aqui eu já tenho a lateral do quadrado perfeito. Então, eu vou trabalhar na extremidade somente um ponto baixo, porque eu já tenho aqui 3 feitos, tá? E eu volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, porque eu tenho a lateral, cada lado, né, tecido tecido como se fosse redondo, né? Só que é quadradinho, então você dá a volta na execução, mas é sempre ao redor. E aí você vai trabalhar ao redor da corrente um ponto baixo. É como a gente estava fazendo lá no início, na primeira carreira, porque a gente estava trabalhando um lado, porém era um lado com menos bloquinhos, porque ele sofreu diminuição, a gente precisou da diminuição, né? Bem, eu vou trabalhar este lado por completo, porque quando eu chegar na extremidade, eu vou fazer um picôzinho para fazer o contorno, porque aí eu estou trabalhando o quadrado, eu tenho que dar o aumento. E o aumento para mim aqui é o picô quem vai dar. Então, eu vou tecer a carreira toda e eu volto aqui no final para só como é que já vai ficando bem definido, com um acabamento bem legal, né? Eu cheguei aqui, olhem, na extremidade, então eu vou fazer assim, olha, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 correntes que eu transformo em um picô e eu faço mais 2 pontos baixos na extremidade. Então, eu ganho este desenho de extremidade. E aí, eu volto a trabalhar, né? Para cada ponto, um ponto baixo, aonde é corrente ao redor eu trabalho um ponto baixo, e assim eu vou trabalhando, na verdade, o contorno da peça por completo. Então, eu vou tecer o meu contorno e eu volto aqui para eu poder iniciar a próxima carreira com vocês. Tendo encerrado a primeira carreira, onde todos os pontinhos recebem um ponto baixo, nesta carreira nós vamos trabalhar o ponto baixo, porém em relevo. Então, minha gente, olha, faz uma corrente, você vai passar a sua agulha por trás, pelo ponto, voltar para trás no ponto seguinte, puxar uma laçadinha para fora e fazer o ponto baixo. Aí, mais uma vez, olha, passa a agulha de trás para frente pelo ponto e volta para trás no ponto seguinte. Puxa uma laçada e faz o ponto baixo. Mais uma vez, sempre trabalhando desta forma o contorno da carreira por completo. E, minha gente, o contorno da carreira por completo compreende também a extremidade. A extremidade, ela será feita aqui, ó, eu vou até alargar, olha só como é que vai ficando o persponto, ó. A extremidade vai ser feita seguindo a mesma ideia aqui do nosso quadradinho. É a mesma coisa, incluindo aqui, olha só, o meu ponto picô. Então, atrás do ponto picô, eu vou trabalhar um ponto baixo, uma corrente, outro ponto baixo, mas sempre pegando por trás, para que a gente consiga obter este elemento que fica em relevo. Tá vendo? Então, vamos lá? Trabalhando o contorno desta peça por completo, da mesma forma que nós fizemos o contorno ao final da carreira, nós vamos então passar a agulha pelo primeiro ponto tecido, puxar a laçada e arrematar. Começamos a próxima com uma corrente e, minha gente, olha só que facinho. Para cada ponto, um novo ponto baixo vai ser feito, olha, daquele jeito normal que a gente conhece, não é mais em relevo, tá vendo? E desta forma, nós vamos criando este efeito que vai te resultar em uma borda com um relevo, com um persponto. Olha só que a situação, olha o que acontece, tá vendo? Então, para cada ponto baixo, um novo ponto baixo será tecido. E mais uma vez, quando você chegar lá nas duas extremidades lá de baixo, né? Então, aqui, olha que bonitinho que ficou. E aqui, aonde você tem a corrente, você vai trabalhar um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Tudo no mesmo intervalo aqui no cantinho, tá bom? Assim, você mantém o seu quadrado modelado, que é a mesma coisa que nós fizemos no nosso square, que a gente está usando aqui na execução também, tá bom? Vou tecer minha carreira por completo, e aí eu volto aqui, porque a próxima etapa é começarmos a falar da montagem. Agora que nós temos
os 7 quadradinhos iguais a este. Lembrando, 2 deles precisa ter o passa-fitas, tá? E nós temos também 2 partes, veja só, 2 partes iguais a esta. Então, frente e costas da nossa peça. Nós vamos trabalhar a união destas partes, a costura. A costura se dará da seguinte forma: parte da frente e parte das costas. Eu aqui vou virar, olha, vou deixar avesso, ó, tá vendo? Avesso e a frente. Vou deixar alinhado assim, olha, dessa forma, tá bom? Serão costuradas com 2 quadradinhos que não tenham o passa-fitas, ok? Serão costuradas, então, este lado, assim, olha. Você vai localizar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A 12ª carreira, que é exatamente onde fica a extremidade do quadrado perfeito. Depois a gente vai diminuindo carreiras. Então, é aqui que você vai alinhar, ó, é esta extremidade que recebe esta pontinha, os 2 quadradinhos. Então, você vai costurar esta lateral e esta lateral. Aqui, deixa eu colocar um pouquinho pra cima, ó, aqui fica vazio, tá bom? A mesma coisa com a parte de trás. Então, você vai costurar lateral com lateral, tá bom? Aqui já estará costurado e este lado já estará costurado a este. É isso daqui o que vai acontecer depois da costura, tá? A mesma coisa você fará do outro lado. Então, você vai alinhar os quadradinhos e vai costurar igualmente. E aí, você terá esta parte unida, né, costurada, que vai ter virado, então, um tubo, ok? Desta forma, você terá usado 4 quadradinhos. Depois de ter costurado desta forma, você vai costurar 3 quadradinhos, aonde parte de passa-fita de um lado, parte de passa-fita do outro lado, e você vai costurar aqui, tá joia? Então, estas são as primeiras etapas de costura que nós devemos proceder. E, minha gente, para você ver como é feita a costura, eu aqui no caso gosto muito de utilizar com agulha de tapeceiro. Para você ver como é que eu faço a costura, eu vou deixar o link para vocês, tanto de como é feito o quadradinho, o quadrado perfeito e agora da costura. Os links estarão na descrição desta aula e é claro que estará na playlist do projeto e fica muito fácil de ser encontrado quando você acessa o nosso app, porque eu deixo tudo juntinho, tá bom? Ah, sim! Também é válido lembrar que você pode acessar também pelo site, porque o post fica completo. Tá? Então, agora eu vou costurar e eu volto com tudo unido da forma que eu expliquei. Nós já temos as laterais costuradas, olha só. Ó, tá vendo? Então, os 2 quadradinhos costurados juntos e as laterais, frente e a parte de trás, olha, dos 2 lados, tá bom? Então, a gente já começa a ter a peça formando o formato mesmo de uma blusa, tá? Os 3 quadradinhos lá de cima também costurados em lateral. E agora eu vou te mostrar onde é que a gente vai costurar esses 3 aqui na parte de cima. Então, vai funcionar assim. Primeiro, a gente vai dobrar aqui, pra gente conseguir ver bem. Você vai costurar o quadradinho central exatamente na parte de cima da frente. Então, a parte de trás não recebe costura. Eu vou dobrar aqui, ó. É só essa parte que recebe costura. Então, você vai costurar exatamente, ó, de ponta a ponta, você costura o quadradinho central. Uma vez que ele tiver costurado aqui,
a parte de trás vai receber costura somente na extremidade. Então, você vai costurar a pontinha da extremidade com a pontinha da extremidade nas extremidades deste quadradinho e deste quadradinho, ok? Então, veja, costura tudo com a parte da frente. Costura extremidade com extremidade, na extremidade e na extremidade. Aqui, você vai estar vendo, ou melhor, vamos virar tudo? Vamos virar tudo, ó. Eu estarei aqui, vou virar desse jeitinho que é para você conseguir visualizar comigo. Ó, nós estaremos assim, tá vendo? Então, nós vamos costurar essa pontinha aqui, só a pontinha. E essa pontinha aqui. E aí, o resultado que você vai obter é algo como o que você está vendo aqui, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer é isso. Eu vou fazer essas costuras e olhem lá, pessoal, totalmente tecido e costurado. Então, aqui você consegue ver costuras laterais, como eu falei pra vocês já. Nós temos na parte de trás também, tá? Olha, a costura faz parte do modelo propriamente dito. A intenção é que nós consigamos ver aonde foi feita a costura, porém, agregando valor de imagem para a peça. Aqui na parte de cima, então, costuramos esta base. Eu vou erguer aqui, olha, tá vendo? Costurada esta base. Vamos ver a parte de trás, que é onde eu acho que fica o detalhe bem gracioso da peça. Olha só que legal. Então, a gente prende a pontinha, tá vendo aqui? Olha lá, ó, preso. E os lacinhos fazem, vamos descer mais aqui, ó. Os lacinhos fazem um fecho, que realmente deixa com uma aparência bem interessante. Se você quiser, você pode utilizar o que eu chamo de parte de trás na parte da frente. Mas aqui, o detalhe, para mim, está nas costas. Pode ser feito na frente, se você assim achar mais bonitinho. Pessoal, eu gostei do modelo. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu espero que vocês tenham. Não se esquece, o projeto fica totalmente agrupado com as aulas certinhas no nosso app. Se você acessar pelo site, também vai encontrar tudo muito bem classificado, muito bem montado para você conseguir navegar. E aí, é claro que eu te aguardo nas nossas próximas aulas aqui em Crochê Tricô. Até